Capítulo 8 Adão, um escravo sob medida. A narrativa bíblica da criação do homem é, naturalmente, o ponto crucial do debate, às vezes acirrado, entre criacionistas e evolucionistas, que em certas ocasiões chega aos tribunais. Como já foi dito, os dois lados deveriam reler a Bíblia, no original hebraico. O conflito desapareceria, já que os evolucionistas reconhecem as bases científicas do Gênesis e os criacionistas compreenderiam o que os textos querem realmente dizer. Deixando de lado a noção ingênua de alguns de que os dias do livro do Gênesis se referem literalmente a períodos de 24 horas e não a eras, ou fases, a sequência da Bíblia é uma descrição da evolução em acordo com a ciência moderna, como demonstraram os capítulos anteriores. O problema intransponível surge quando os criacionistas insistem em que nós, a humanidade, o Homo sapiens sapiens, fomos criados instantaneamente por Deus, sem antecessores evolucionários. Então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em suas narinas um hálito de vida e o homem se tornou um ser vivente. Esse é o relato da criação do homem segundo o capítulo 2, verso 7 do livro do Gênesis, segundo a versão moderna e a inglesa do Rei James, e é o que os criacionistas fanáticos acreditam piamente. Se eles lessem o texto em hebraico, que, afinal, é o original, descobririam, em primeiro lugar, que o ato da criação é atribuído a um certo Elohim, um termo plural que deveria ser traduzido, pelo menos, por deuses e não Deus. Em segundo lugar, ficariam sabendo que o verso também explica como Adão foi criado, porque não havia um Adão para cultivar o solo. Esses dois indícios são importantes, e incertos a respeito de quem criou o homem e por quê. Naturalmente, existe outro problema no Gênesis 1 e 26, 27, uma versão anterior da criação do homem. Primeiro, de acordo com a versão do Rei James e outras, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança. A seguir, a sugestão é executada. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele criou, o homem e mulher ele os criou. O relato bíblico fica mais complicado na narrativa seguinte do capítulo 2, Adão ficou só até Deus dar-lhe uma companheira feita de sua costela. Enquanto os criacionistas acham difícil decidir qual é a versão dogmática, sine qua non, ainda existe o problema do pluralismo. A sugestão da criação do homem vem de uma entidade plural que fala a uma audiência plural. Façamos um Adão à nossa imagem, como nossa semelhança. Os que acreditam na Bíblia devem se perguntar: o que está acontecendo? Os orientalistas estudiosos da Bíblia já sabem que a redação e o resumo que os compiladores do livro do Gênesis fizeram foram baseados em textos bem mais antigos e detalhados, primeiro escritos em Sumério. Esses textos, revistos e muito citados em O 12º Planeta, com todas as fontes de informação, relegam a criação do homem aos Anunnaki. Em longas descrições como Atrasis, sabemos que os soldados rasos astronautas que vieram à Terra para minerar ouro acabaram se rebelando. O trabalho estafante de mineração no sudeste da África tinha ficado insuportável. Enlil, o comandante-chefe, fez seu pai Anu, governante de Nibiru, convocar uma assembleia dos grandes Anunnaki e exigiu punição severa para a tripulação amotinada. Mas Anu foi mais compreensivo. De que os acusamos? Perguntou depois de ouvir as queixas dos rebeldes. O trabalho deles estava muito pesado, sua aflição era muito grande. E logo sugeriu se não existia outro jeito de obterem ouro. O filho Enki, meio-irmão de Enlil e seu rival, o brilhante cientista-chefe dos Anunnaki, disse que havia. É possível libertar os Anunnaki dessa servidão terrível tendo mais alguém para fazer o trabalho pesado. Vamos criar um trabalhador primitivo. A ideia agradou a Assembleia dos Anunnaki. Quanto mais discutiam, mais aumentava o clamor por esse trabalhador primitivo, um Adamo para se encarregar do trabalho pesado.
mas ficaram imaginando como ele poderia criar um ser com inteligência suficiente para usar ferramentas e obedecer às ordens. Como conseguiria criar, produzir, o trabalhador primitivo? A tarefa era possível, realmente? Um texto sumério imortalizou a resposta de Enki aos Anunnaki reunidos, que viam na criação de um Adão uma solução para seu trabalho insuportável. A criatura cujo nome vocês proferiram ela existe. Tudo o que vocês têm a fazer, aduziu ele, é ligá-la à imagem dos deuses. Nessas palavras está a chave do enigma da criação do homem, o condão mágico que remove o conflito entre o evolucionismo e o criacionismo. Os Anunnaki, ou os Elohim dos versos bíblicos, não criaram o homem do nada. O ser já existia ali na Terra, o produto da evolução daquele estágio. Era necessário apenas, para elevá-lo ao nível necessário de habilidade e inteligência, aproximá-lo da imagem dos deuses, a dos próprios Elohim. Para simplificar, chamaremos esse ser que existia de homem macaco e mulher macaco. O processo imaginado por Enki era ligar, na criatura existente, a imagem, a feição genética interna, dos Anunnaki. Em outras palavras, desenvolver o homem macaco pela manipulação genética e dar um salto na evolução criando o homem, Homo sapiens. O termo Adamo, que evidentemente inspirou o nome do Adão bíblico, significa a imagem no texto sumério e é repetido intacto no texto bíblico, não sendo apenas um indício da origem sumério-mesopotâmica da história do Gênesis sobre a criação do homem. O plural bíblico e a descrição de um grupo de Elohim chegando a um consenso seguido da ação necessária também perdem o aspecto enigmático se levarmos em conta as fontes mesopotâmicas. Nelas nós lemos que os Anunnaki reunidos resolveram executar o projeto e Enki sugeriu que encarregassem mente dessa tarefa, porque era a médica oficial. Elas convocaram e pediram à deusa, a parteira dos deuses, a sábia doadora da vida, dizendo: Dêvida um ser, crie trabalhadores. Crie um trabalhador primitivo para que ele possa suportar o jugo. Que ele carregue o jugo imposto por Enlil. Que o trabalhador suporte a fadiga dos deuses. Não podemos afirmar com certeza se os redatores do Gênesis fizeram uma versão abreviada do texto do Atrasis, acima citado, ou de relatos sumérios mais antigos. Mas encontramos uma situação que demonstra a necessidade de um trabalhador primitivo, a Assembleia dos Deuses, a sugestão e a decisão de prosseguir e criar um ser. Com a compreensão das fontes, podemos entender a narrativa bíblica dos Elohim, os Altíssimos, os deuses, dizendo: façamos Adão à nossa imagem, à nossa semelhança, como um remédio para a difícil situação. Não havia um Adão para cultivar a terra. Até a Bíblia começar a relatar a genealogia e a história de Adão como pessoa específica, o livro do Gênesis refere-se a ele apenas como Adão, um termo genérico, como expliquei em O 12º Planeta. O relato não citava uma pessoa chamada Adão, mas queria dizer o terráqueo, que é o verdadeiro sentido da palavra vinda da raiz Adama, a terra. Mas trata-se também de um jogo de palavras. Dan significa especificamente sangue e reflete, como veremos adiante, o modo de manufaturar o Adão. O termo sumério para designar o homem é Lu, mas sua raiz não significa ser humano, mas sim trabalhador, servidor. Quando aparece como componente de nomes de animais significa que são domesticados. Na linguagem acadiana do Atrasis, de onde vieram todos os idiomas semíticos, recém-criado chamou-se Lulu, que também significava misto em sentido mais profundo. Era, portanto, outra referência à origem de Adão, o terráqueo ou feito de sangue. Muitos textos de argila da Mesopotâmia, encontrados em diferentes estados de conservação e fragmentação, foram revistos depois da edição de O 12º Planeta, assim como os mitos de criação de outros povos do Velho e do Novo Mundo. Todos eles registram um processo envolvendo a mistura de um elemento divino a um terrestre.
Geralmente o elemento divino é descrito como uma essência derivada do sangue de um deus, aliada a um elemento terrestre como argila ou barro. Não há dúvida que todos tentaram contar a mesma história porque todos falam do primeiro casal. A origem certamente é suméria, e nessas narrativas encontramos descrições elaboradas e detalhadas a respeito do feito maravilhoso. A mistura dos genes divinos dos Anunnaki aos genes terrestres do homem macaco. Foi a fertilização in vitro, em tubos de ensaio, como sugere a ilustração de um selo cilíndrico. Como venho repetindo desde que a ciência moderna conseguiu igualar o feito, Adão foi o primeiro bebê de proveta. Existem motivos para acreditarmos que Enki sabia que essa manipulação genética era possível ao sugerir a criação do trabalhador primitivo. Sua sugestão de encarregar Ninti da execução também não foi uma ideia momentânea. Estabelecendo as bases para os acontecimentos seguintes, o Atrasis inicia a história do homem na Terra atribuindo os deveres dos chefes Anunnaki. Quando a rivalidade entre os dois meios-irmãos Enlil e Enki atingiu um nível perigoso, Anu sorteou seus lotes. Enlil recebeu o comando dos primeiros acampamentos e das operações de Edin, o Éden bíblico. Enki foi enviado à África para supervisionar Abzu, a terra das minas de ouro. Sendo um grande cientista, Enki deve ter passado boa parte do tempo estudando a flora e a fauna da região, assim como os animais que seriam, 300 mil anos depois, os fósseis encontrados por Leakey e outros paleontólogos no sudeste da África. Como os cientistas de hoje, Enki deve ter imaginado o curso da evolução na Terra. Os textos sumérios sugerem que ele concluiu que a mesma semente da vida, que Nibiru trouxera de sua região ao interior do espaço, tinha fecundado os dois planetas, antes Nibiru e mais tarde a Terra, já que a última recebeu na colisão as sementes que germinaram. Sem dúvida, o ser que mais o fascinou foi o homem macaco, já um passo à frente dos outros primatas, um hominídeo ereto que usava pedras lascadas como ferramenta. Era um proto-homem, mas não ainda plenamente desenvolvido. Enki deve ter se divertido diante do desafio intrigante de bancar Deus ao realizar as experiências de manipulação genética. Para isso, ele pediu a Ninti que fosse para a África ficar a seu lado. O motivo oficial foi plausível, já que ela era a médica oficial. Seu nome significava Senhora Vida. Mais tarde recebeu o apelido Mami, raiz universal de mãe. Tornara-se evidente a necessidade de serviços médicos, considerando as condições difíceis de trabalho nas minas. Mas havia mais que isso no convite. Desde o início, Enlil e Enki desejavam os favores sexuais de Ninti porque ambos precisavam de um herdeiro da meia-irmã. Os três eram filhos de Anu, o governante de Nibiru, mas tinham mães diferentes, e de acordo com as regras de sucessão entre os Anunnaki, o herdeiro não era necessariamente o primogênito e sim gerado por uma meia-irmã da mesma linhagem real, costume adotado pelos sumérios e refletido nas histórias bíblicas dos patriarcas. Os textos sumérios descrevem cenas de amor ardente entre Enki e Ninti, mas o resultado não foi o esperado porque só geraram filhas. Sendo assim, o interesse era somente científico quando Enki sugeriu que Ninti executasse a tarefa. Sabendo de tudo isso, não nos surpreendemos ao ler nos textos da criação que Ninti declarou, em primeiro lugar, que não poderia realizar a tarefa sozinha, pois precisava da ajuda e dos conselhos de Enki. Em segundo, que a experiência devia ser feita em Abzu, onde disporia do material necessário e das instalações apropriadas. Na verdade, os dois devem ter feito várias experiências antes da sugestão dada na Assembleia dos Anunnaki. Façamos um Adão à nossa imagem. Algumas ilustrações antigas mostram homem-touro acompanhados de mulheres macacos sim pelo homem-pássaro. As esfinges,
touros ou leões com cabeças humanas, que adornavam tantos templos antigos podem ter sido mais que uma simples alegoria imaginária, e quando o sacerdote babilônio Berossos escreveu a cosmogonia suméria e a história da criação, descreveu um período pré-humano em que apareceram homens com duas asas, um corpo com duas cabeças, seres com órgãos masculinos e femininos misturados, alguns com pernas e chifres de bode e outras anomalias mistas de homens e animais. Os textos sumérios mostram que essas criaturas não foram falhas da natureza, mas o resultado de experiências deliberadas de Enki e Ninti. Chegam a descrever como os dois criaram um ser desassexuado, um homem que não reprimia a urina, uma mulher estéril e criaturas com vários outros defeitos. Finalmente, numa declaração desafiadora, com um toque de malícia, Ninti falou: "Quão bom ou mau é o corpo do homem? Como meu coração inspira, posso tornar seu destino bom ou mau." Tendo chegado a esse estágio mais aperfeiçoado de manipulação, podendo determinar no corpo bons ou maus aspectos, os dois sentiram que podiam enfrentar o desafio final: misturar os genes dos hominídeos, homem-macaco, com os genes dos próprios Anunnaki. Usando todo o conhecimento adquirido, os dois Elohim iniciaram a manipulação que apressou a evolução. Sem dúvida, o homem moderno teria evoluído na Terra de qualquer jeito antes do que aconteceu em Nibiru, porque os dois eram originários da mesma semente da vida. Mas havia um longo caminho e muito tempo a percorrer do estágio dos hominídeos, há 300 mil anos, até o nível de desenvolvimento que os Anunnaki já tinham atingido naquela época. Se no curso de 4 bilhões de anos o processo evolucionário tivesse começado em Nibiru, considerando apenas 1% desse período, a evolução estaria 40 milhões de anos mais adiantada ali do que na Terra. Os Anunnaki terão feito a evolução em nosso planeta dar um salto de 1 ou 2 milhões de anos. Ninguém pode calcular quanto tempo seria necessário para o Homo sapiens evoluir naturalmente dos hominídeos terrestres anteriores, mas, com certeza, 40 milhões de anos seriam mais que suficientes. Chamados para executar a tarefa de modelar os servidores dos deuses, ou, nas palavras dos textos antigos, realizar uma grande obra de sabedoria, em que deu a Ninti as seguintes instruções: misture a uma essência o barro da base da terra, pouco acima de Abzu, e modele na forma de um caroço. Eu provarei bons e sábios jovens Anunnaki que darão ao barro a condição correta. Analisei, em o 12º planeta, a etimologia dos termos sumério e acadiano geralmente traduzidos por argila ou barro e demonstrei que eles evoluíram da palavra sumério Tiit. Ela significa literalmente aquele que está com vida. Adquiriu depois os sentidos derivados de argila, barro e também de ovo. O elemento terrestre no processo de ligar em um ser que já existia à imagem dos deuses devia, portanto, ser o óvulo da mulher macaco. Todos os textos que se referem a esse acontecimento esclarecem que Ninti deixou Enki fornecer o elemento terrestre, esse óvulo da mulher macaco de Abzu, do sudeste da África. De fato, existe a especificação exata do lugar das minas, uma área identificada em o 12º planeta que fica na Rodésia do Sul, hoje Zimbábue, em um lugar acima, mais ao norte. Como mostraram descobertas recentes, essa área foi realmente o local em que surgiu o Homo sapiens. Ninti era encarregada de obter os elementos divinos. Eram necessárias 2 extrações de óvulos para uma da essência de uma Anunnaki, e um jovem deus foi cuidadosamente selecionado para esse propósito. As instruções de Enki a Ninti foram que ela colhesse o sangue e o Shiru do deus e depois imergisse em um banho purificante para obter suas essências. Do sangue seria retirado o Tima, traduzido por personalidade, expressando o que faz uma pessoa ser diferente das outras. Mas a tradução personalidade não define a precisão científica do termo que originalmente significava em sumério, o que abriga, o que liga a memória. Atualmente daríamos a isso o nome de genes.
Outro elemento a ser retirado dos jovens Anunnaki era o Shiru, comumente traduzido como sangue. Com o tempo, a palavra adquiriu, entre outras conotações, o sentido de carne, mas no Sumério antigo referiam-se ao sexo e aos órgãos reprodutores. Sua raiz significava basicamente ligar, o que liga. A extração do Shiru foi relacionada em outros textos sumérios com o termo Kirui, sendo do homem, significava sêmen, o esperma. Essas duas extrações divinas deviam ser bem misturadas por Ninti, um banho purificante. O epíteto Lulu, misto, para o trabalhador primitivo, certamente teve raiz nesse processo de mistura. Na linguagem atual chamaríamos o híbrido. Todos esses processos deviam ser executados em perfeitas condições de higiene. Um texto menciona como Ninti lavou as mãos antes de tocar no barro. O local era uma construção especial chamada em acadiano de Bit Shinti, da raiz suméria Shinti, literalmente casa onde o vento da vida é soprado. É a fonte, sem dúvida, da afirmação bíblica de que Elohim, depois de modelar o Adão do barro, soprou em suas narinas o hálito da vida. O termo bíblico Nefesh, sopro da vida, às vezes é traduzido como alma. A mesma palavra é empregada na narrativa acadiana do acontecimento na casa onde o vento da vida é soprado depois de completarem os processos de purificação e extração. O Deus que purifica o Napishtu, Enki, falou. Sentado diante dela Ninti ele a convocou. Depois de proferir seu encantamento ela pôs a mão no barro. Em um selo cilíndrico há uma ilustração possivelmente relacionada a esse texto antigo. Nela, Enki, sentado, convoca Ninti, representada por seu símbolo, o cordão umbilical, e aparecem atrás os frascos usados como tubos de teste. A mistura do barro com todos os componentes e essências não era o fim do processo. O óvulo da mulher macaco, depois de fertilizado com o esperma e os genes do jovem deus Anunnaki nos banhos purificantes, era depositado em um molde onde a liga devia se completar. Já que essa fase depois é descrita como associada à determinação do sexo do ser engendrado, podemos supor que era esse o propósito da etapa de ligar. O prazo que o óvulo fertilizado permanecia no molde não é declarado, mas é bem esclarecido o que devia ser feito com ele. Depois de fertilizado e moldado, precisava ser reimplantado em um ventre feminino, mas não na mulher macaco original. Em vez disso, era escolhido o ventre de uma deusa, uma Anunnaki. Só assim o resultado seria alcançado. Depois de tantas tentativas e tantos erros para criar seres híbridos, como em que Ninti podiam ter certeza de obter um Lulu perfeito ao reimplantar o óvulo em uma Anunnaki? Ou ela podia parir um monstro e pôr em risco a própria vida? Evidentemente, não tinham certeza absoluta. Como acontece tão frequentemente com cientistas que servem de cobaia em experiências perigosas que exigem um ser humano, em que anunciou aos Anunnaki reunidos que sua própria esposa Ninti, senhora da Terra, se oferecera para isso. Ninti, minha deusa esposa, será a escolhida para esse trabalho. Ela determinaria o destino do novo ser. O destino do recém-nascido tu proferirás. Ninti fixará nele a imagem dos deuses, e o que ele for será o homem. As Anunnaki escolhidas como deusas do nascimento receberam ordem de Enki de ficar para observar o que aconteceria se as experiências fossem bem-sucedidas. Como os textos revelam, não foi um parto simples e fácil. As deusas do nascimento foram mantidas juntas. Ninti sentou-se, contando os meses. O fatídico 10º mês se aproximava. O 10º mês chegou, o período de abrir o ventre tinha vencido. Aparentemente o drama da criação do homem incluiu um nascimento tardio e foi necessário uma intervenção cirúrgica. Compreendendo o que tinha feito, Ninti cobriu a cabeça e fez a abertura usando um instrumento cuja descrição foi danificada na tábua de argila. Em seguida, o que estava no ventre surgiu. Segurando o recém-nascido, ela exultou de alegria.
Ergueu para que todos o vissem e gritou triunfante: Eu o criei. Minhas mãos o fizeram. O primeiro Adão tinha surgido. O nascimento bem-sucedido de Adão, por si mesmo, segundo a primeira versão bíblica, confirmou a validade do processo e os animou a prosseguir. Então foi preparado barro misturado suficiente para iniciar a gravidez em 14 deusas do nascimento ao mesmo tempo. Ninti separou 14 porções de barro. 7 ela depositou à direita, 7 ela depositou à esquerda. Entre elas ela colocou o molde. Os processos já atingiam uma técnica genética capaz de criar 7 machos e 7 fêmeas ao mesmo tempo. Em outra tábula lemos que em Ninti, os sábios eruditos, duplas de 7 deusas do nascimento tinham reunido. 7 deram à luz, machos. 7 deram à luz, fêmeas. As deusas do nascimento criaram o vento do hálito da vida. Portanto, não existe nenhum conflito entre as várias versões bíblicas da criação do homem. Primeiro Adão criou-se por si mesmo, mas na fase seguinte, Elohim realmente criou os primeiros seres humanos, macho e fêmea. Os textos da criação não declaram quantas vezes foi repetida a produção em massa de trabalhadores primitivos. Em outro lugar, lemos que os Anunnaki continuaram clamando por mais deles e que, finalmente, os que eram de Edim, Mesopotâmia, foram a Abzu, na África, e capturaram à força muitos trabalhadores primitivos para servi-los em sua terra. Também ficamos sabendo que nessa época, cansados da necessidade constante de deusas do nascimento, em que iniciou uma segunda manipulação genética para dar ao povo híbrido a capacidade de procriação, mas a história desse avanço científico pertence ao próximo capítulo. Tendo em mente que esses antigos textos nos chegam atravessando uma ponte histórica que se estende por milênios, deve-se admirar os escribas que registraram, copiaram e traduziram os textos mais remotos, provavelmente sem conhecerem com certeza o que esta ou aquela expressão ou termo técnico significavam originalmente, mas aderindo tenazmente às tradições que exigiam uma versão extremamente meticulosa e precisa dos textos copiados. Por sorte, à medida que entramos na última década do século XX da Era Comum, contamos cada vez mais com o auxílio da ciência moderna. A mecânica da replicação celular e da reprodução humana, a função e código dos genes, a causa de muitos defeitos e doenças hereditárias, processos biológicos como esses e muitos mais, agora são compreendidos. Talvez essa compreensão ainda não seja completa, mas já é suficiente para nos permitir avaliar os contos antigos e seus dados. Com todo esse conhecimento moderno à nossa disposição, qual é o veredicto sobre as informações da antiguidade? Trata-se de uma fantasia impossível ou os procedimentos e processos, descritos com grande atenção à terminologia, são corroborados pela ciência da atualidade? A resposta é sim, é tudo como faríamos hoje, são os mesmos procedimentos que temos seguido nos últimos anos. Sabemos hoje em dia que para se criar alguém ou alguma coisa à imagem e semelhança de um ser existente, seja uma árvore, um camundongo ou um homem, o novo ser tem de possuir os genes de seu criador. De outra forma, emergiria um ser totalmente diferente do original. Até poucas décadas atrás, tudo o que a ciência sabia é que há conjuntos de cromossomos, escondidos dentro de todas as células vivas, que conferem tanto as características físicas como mentais/emocionais às suas descendentes. Porém, sabemos agora que os cromossomos são apenas suportes onde longos fios do ADN se apoiam. Com apenas 4 nucleotídeos à sua disposição, o ADN pode se colocar em sequências de intermináveis combinações, em extensões curtas ou longas, entremeadas com sinais químicos que podem significar ordens de par e uva ou, aparentemente, para não fazer mais nada.
As enzimas são produzidas e agem como afobados agentes químicos, desencadeando processos, enviando os ARN para executarem suas tarefas, criando proteínas para a construção de músculos e tecidos, produzir a miríade de células diferenciadas de uma criatura viva, disparar o sistema imunológico e, claro, ajudar o ser a procriar dando à luz descendentes à sua própria imagem e semelhança. A descoberta da genética é atribuída a Gregor Johann Mendel, um monge austríaco que, fazendo experiências com híbridos de plantas, descreveu as características hereditárias da ervilha comum num estudo publicado em 1866. Sem dúvida, um tipo de engenharia genética já vinha sendo praticado na horticultura, o cultivo de flores, vegetais e frutas, pelo procedimento chamado enxerto, onde parte da planta, cujas qualidades são desejadas, é acrescentada a uma outra por intermédio de incisões no caule da planta receptora. O enxerto também já foi tentado no reino animal, mas o êxito foi limitado, devido à rejeição dos órgãos do doador pelo sistema imunológico do receptor. O avanço seguinte, que por algum tempo foi alvo de grande publicidade, foi o procedimento chamado clonização. Como cada célula, digamos uma célula humana, contém todos os dados genéticos necessários para reproduzir um ser humano, ela possui o potencial para dar origem, dentro de um ovo feminino, ao nascimento de um ser idêntico ao seu pai. Em teoria, a clonização nos oferece um modo de produzir um incontável número de Einstein ou que os céus nos ajudem, de Kepler. Experimentalmente, as possibilidades de clonização começaram a ser testadas com plantas, como um método avançado para substituir o enxerto. De fato, o termo clone vem do grego klon, que significa graveto. O procedimento iniciou-se com a ideia de se implantar apenas uma célula da planta doadora, de características desejadas, na planta receptora, mas depois a técnica avançou a um ponto onde não era mais necessária a planta receptora. Bastava colocar a célula numa solução de nutrientes até ela começar a crescer, multiplicar-se e formar uma nova planta. Na década de 70, uma das esperanças ligadas a esse processo era a possibilidade de criar florestas inteiras de árvores idênticas em tubos de ensaio, que depois seriam enviadas num pequeno pacote para um lugar predeterminado, onde seriam plantadas e cultivadas. Adaptar essa técnica para animais provou ser um caso bem mais complicado. Para começar, a clonização implica numa reprodução assexuada. Em animais que se reproduzem por meio da fertilização do óvulo pelo espermatozoide, as células reprodutivas ou gametas, óvulo, espermatozoide, diferem de todas as outras do organismo por não conterem todos os pares de cromossomos que carregam os genes, mas apenas metade de cada par. Tomando como exemplo máximo o ser humano, num ovo fertilizados 46 cromossomos, que constituem os 23 pares requeridos, vem metade da mãe, através do óvulo, e metade do pai, através do espermatozoide. Na clonização, os cromossomos seriam retirados cirurgicamente e em seu lugar seria inserido um conjunto completo de pares de cromossomos, vindos não de um espermatozoide, mas de qualquer outra célula do corpo. Se todo o procedimento fosse bem sucedido e o ovo se transformasse primeiro num embrião, depois num feto e em seguida num bebê, este seria idêntico à pessoa que forneceu a célula comum da qual ele se originou. Houve vários problemas no processo, técnicos demais para serem detalhados aqui, mas pouco a pouco eles foram sendo solucionados com o auxílio de experiências, melhores instrumentos e maior compreensão da genética. Um fato intrigante que ajudou muito nas pesquisas foi a descoberta de que quanto mais jovem a fonte do núcleo transplantado, maiores as chances de êxito. Em 1975, os cientistas britânicos foram bem-sucedidos na clonização de rãs a partir de células de gerinos. O procedimento exigiu a remoção do núcleo de um ovo de rã e sua substituição por um núcleo de uma célula comum de um gerino.
Isso foi conseguido por meio da microcirurgia, possível no caso porque as células em questão são consideravelmente maiores do que as humanas, por exemplo. Em 1980 e 1981, cientistas chineses americanos afirmaram ter feito a clonização de peixes com técnicas similares. Houve também experiências com moscas. Quando as experiências passaram a ser feitas com mamíferos, escolheu-se trabalhar com camundongos e coelhos devido ao seu ciclo reprodutivo bastante curto. Só que o problema com os mamíferos era que, além da complexidade de suas células e núcleos, o ovo tinha de ser implantado no útero. Resultados melhores foram obtidos quando optou-se por não fazer a remoção cirúrgica do núcleo do ovo, substituindo-a pela inativação por intermédio da radiação. Resultados melhores foram obtidos quando o núcleo indesejado era expulso por meio de reações químicas e o novo acrescentado também quimicamente. Esse procedimento, desenvolvido com experiências em ovos de coelho realizadas por J. Derek Bromal, da Universidade de Oxford, tornou-se conhecido como fusão química. Outras pesquisas relacionadas com a clonização de camundongos pareceram indicar que para um óvulo de mamífero ser fertilizado, o ovo começar a se dividir, e mais importante, para se iniciar o processo de diferenciação, a transformação das células do embrião em células especializadas que vão formar as diferentes partes do organismo, é necessário mais do que o conjunto de cromossomos do doador. Ao realizar experiências na Universidade de Yale, Clement L. Marken concluiu que havia algo no espermatozoide além dos cromossomos que promovia esses processos, que o espermatozoide talvez pudesse contribuir com um estímulo não identificado que promovesse o desenvolvimento do ovo. Para impedir que os cromossomos do espermatozoide se mesclassem com os do óvulo, o que resultaria na fertilização normal e não na clonização, a equipe de Marquardt removia cirurgicamente o conjunto genético de um dos gametas pouco antes da fusão e excitava quimicamente o do outro por meios físicos ou químicos para ele começar a se dividir. Quando se escolhia manter os cromossomos do espermatozoide, os embriões resultantes podiam ser machos ou fêmeas. Se os cromossomos do óvulo eram preservados e duplicados, o embrião só podia ser fêmea. Enquanto Marquardt continuava com suas experiências, com métodos de transferência nuclear, dois outros pesquisadores, Peter C. Opicaro e Mansell, anunciaram em 1977 o nascimento bem-sucedido de 7 camundongos gerados somente pela mãe no Jackson Laboratory, em Bar Harbor, no estado do Maine. O processo, contudo, não pode ser considerado como clonização, mas sim partenogênese ou nascimento virgem, pois os cientistas fizeram os cromossomos de um óvulo se duplicarem e depois o mantiveram em soluções adequadas, já com o conjunto completo de cromossomos, até ele começar a se dividir. Uma vez formado o embrião, os pesquisadores o introduziram no útero de uma fêmea. É importante salientar que ficou comprovado que a fêmea recipiente não podia ser a mãe que fornecera o óvulo. Em 1978, houve grande comoção na imprensa, causada pela publicação de um livro que contava que um excêntrico milionário americano, obcecado com a perspectiva da morte, procurara a imortalidade, tomando providências para ser clonizado. Segundo o livro, o núcleo de uma célula desse homem fora inserido no óvulo e este implantado no útero de uma voluntária, que tivera uma gravidez e um parto bem-sucedidos. Na época da publicação do livro, afirmava o autor, o menino estava com 14 meses. Embora escrita como um relatório factual, a história foi recebida com descrédito. O ceticismo da comunidade científica adivinha não da impossibilidade do feito. Todos concordaram que mais dia menos dia isso acabaria sendo conseguido, mas de ele ter sido obra de um desconhecido grupo de pesquisadores do Caribe, quando o máximo que cientistas afamados tinham conseguido era, na época, a partenogênese dos camundongos.
Além disso, havia dúvidas sobre a clonização bem-sucedida de um adulto, já que todas as pesquisas indicavam que quanto mais velhas as células do doador, menores as chances de êxito. A simples possibilidade de se fazer a clonização de seres humanos com maus propósitos, tema do best-seller de Ira Levin, Os Meninos do Brasil, foi motivo suficiente para murchar o interesse nessa vertente da manipulação genética. Afinal, ainda estavam bem frescos na memória da humanidade os horrores infringidos pela Alemanha nazista em nome de uma raça pura. Foi então que surgiu uma alternativa que substituiu o grito: deve o homem bancar Deus? Por algo mais ou menos assim: pode a ciência bancar o marido? O processo que levou ao fenômeno dos bebês de proveta. Pesquisas realizadas na Universidade A&M do Texas, em 1976, mostraram que era possível remover um embrião de mamífero, no caso, um babuíno, dentro de um período de 5 dias após a concepção e reimplantá-lo no útero de uma outra fêmea, resultando numa gravidez e nascimento bem-sucedidos. Outros cientistas descobriram meios de extrair os óvulos de mamíferos e fertilizá-los em tubos de ensaio. Os dois processos, tanto da transferência de embriões como o da fertilização in vitro, foram empregados num evento que se tornou um marco na história da medicina: o nascimento da menina Louise Brown, em julho de 1978, no Hospital Geral de Oldham, no noroeste da Inglaterra. A primeira dos muitos bebês de proveta que se seguiram, Louise foi concebida num tubo de ensaio, e não pelos pais, mas por meio de técnicas empregadas pelos doutores Patrick Steptoe e Robert Edwards. Depois de extraírem um óvulo maduro do ovário da senhora Brown, eles o colocaram numa placa contendo nutrientes. Em seguida, o óvulo foi misturado, palavra usada pelo Dr. Edwards, com o esperma do Sr. Brown. Quando um espermatozoide conseguiu fertilizar o óvulo, dando-se então a formação do ovo, este foi transferido para uma outra placa com nutrientes adequados, onde começou a se dividir. 50 horas depois, o ovo estava com 8 células e então foi reimplantado no útero da Sra. Brown. Com cuidados e tratamentos especiais, o embrião desenvolveu-se sem problemas e uma operação cesariana completou o feito. Um casal que antes não podia ter filhos devido a um defeito nas trompas de falópio da esposa agora tinha uma filha saudável e normal. Temos uma menina e ela é perfeita! Exclamou o obstetra que fez a operação, enquanto segurava o bebê. Eu o criei, minhas mãos o fizeram! Gritou Mint, quando trouxe o Adão à luz, por meio de uma cesariana, milhares de anos atrás, o que nos fez recordar dos antigos relatórios sobre o longo período de tentativas e erros vívidos por que Mint foi o fato do surgimento de Louise Brown, que enlouqueceu os meios de comunicação, ter ocorrido depois de 12 anos de tentativa e erro, durante os quais muitos fetos e até bebês foram gerados com defeitos. Os pesquisadores e cientistas que foram bem-sucedidos nos procedimentos não tinham ideia de que, ao descobrirem que a adição de soro sanguíneo à mistura de nutrientes e esperma era essencial para o êxito da experiência, eles estavam seguindo os mesmos métodos empregados por Mint, embora esse feito tenha trazido novas esperanças para mulheres estéreis e aberto caminho para mães de aluguel, congelamento de embriões, bancos de esperma e novas complicações legais, ele não passa de um primo distante dos procedimentos realizados por Mint. No entanto, para realizá-lo, foi preciso empregar técnicas descritas nos textos antigos. O mesmo acontecera antes, quando os cientistas envolvidos na transferência de núcleos descobriram que o doador masculino tinha de ser jovem, como recomendavam os textos sumérios. A diferença mais óbvia entre as variantes de bebês de proveta e o que os textos antigos descrevem é que no primeiro caso imita-se o processo natural de procriação. O espermatozoide humano fertiliza um óvulo que depois se desenvolve num útero.
No caso da criação de Adão, o material genético de duas espécies diferentes, mas não completamente dissimilares, foi misturado para gerar um novo ser, posicionado entre os dois pais. Nos últimos anos, a ciência tem feito avanços substanciais na manipulação genética. Com o auxílio de equipamentos sofisticados, computadores e instrumentos cada vez mais microscópicos, os cientistas já conseguem ler o código genético dos organismos vivos, inclusive o homem. Não apenas é possível ler o AGCT do ADN e as letras AGCU do alfabeto genético, como também os pesquisadores são capazes de reconhecer as palavras de 3 letras do código genético, como AGG, AT, CGCGGG, e assim por diante, em infinitas combinações, e os segmentos dos filamentos de ADN que formam os genes, cada um com sua tarefa específica, determinar a cor de olhos, dirigir o crescimento ou transmitir uma doença hereditária. Os cientistas também descobriram que algumas das palavras do código servem para instruir quando deve começar e parar os processos de replicação. Pouco a pouco os pesquisadores foram se tornando capazes de passar o código genético para a tela de um computador e reconhecer nas figuras saídas da impressora os sinais pare e vá. O passo seguinte foi o tedioso trabalho de descobrir a função de cada segmento ou gene, que, num organismo simples, como a bactéria E. coli, chegam a 4.000 e nos humanos a mais de 100.000. Atualmente há planos para se mapear todo o material genético, genoma, do ser humano. A enormidade da tarefa pode ser avaliada pelo fato de que se o ADN de todas as células humanas fosse extraído e colocado numa caixa, esta não precisaria ser maior do que um cubo de gelo, mas se os filamentos enrolados do ADN fossem esticados, o fio teria 70 milhões de quilômetros. Apesar de toda essa complexidade, já é possível, com o auxílio de enzimas, cortar os filamentos do ADN em lugares desejados, remover uma sentença que compõe um gene, e até mesmo inserir um gene estrangeiro no ADN. Por intermédio dessas técnicas, uma característica indesejada, como a causadora de uma doença, pode ser retirada e uma característica desejada, como o gene do hormônio do crescimento acrescentado. Os avanços na compreensão e manipulação dessa fundamental química da vida foram reconhecidos em 1980, quando concedeu-se o Prêmio Nobel de Química a Walter Gilbert, de Harvard, e Frederick Sanger, de Cambridge, pelo desenvolvimento de métodos para a rápida leitura de grandes segmentos de ADN, e a Paul Bert, de Stanford, pelo seu trabalho pioneiro na emenda de genes. Um outro termo para designar esses procedimentos é tecnologia recombinante do ADN, porque, uma vez feita a emenda, o ADN se recombina com os segmentos introduzidos. Essas habilidades tecnológicas tornaram possível a terapia dos genes, ou seja, a remoção ou correção dentro das células humanas de genes causadores de doenças e defeitos. Elas também possibilitaram o surgimento da biogenética, a indução, pela manipulação genética, para bactérias ou camundongos produzirem uma substância necessária para tratamentos médicos, como, por exemplo, a insulina. Esses feitos da tecnologia recombinante são possíveis porque o ADN de todos os organismos vivos do planeta tem uma origem única, de modo que um filamento de ADN de bactéria aceita, ou se recombina com, um segmento de ADN humano. De fato, pesquisadores suíços-americanos relataram em julho de 1984 a descoberta de um segmento do ADN comum a seres humanos, moscas, minhocas, galinhas e rãs, confirmando ainda mais a origem genética única de toda a vida terrestre. Um híbrido, como a mula, que é o resultado do cruzamento de um jumento com um cavalo, pode nascer do acasalamento desses dois animais, porque eles têm cromossomos similares. Os híbridos, porém, não podem procriar. No entanto, nunca se ouviu falar no acasalamento de um carneiro e uma cabra, embora eles não sejam parentes muito distantes.
Experiências genéticas, porém, deram origem a um híbrido dessas duas espécies, o Gep, de Guat, e Shep, um animal com lã de carneiro e chifres de cabra. Essas criaturas mistas ou mosaicos são chamadas de quimeras, nome do monstro da mitologia grega que tinha a parte dianteira de um leão, a média de cabra e cauda de dragão. Esse híbrido de cabra e carneiro foi feito pela fusão celular, ou seja, a união de um embrião de cada animal no estágio de 4 células, seguida da incubação do embrião misto num tubo de ensaio com nutrientes até chegar a hora de transferi-lo para o útero de uma ovelha que serviu de mãe substituta. Nessas fusões celulares, o resultado da mistura dos dois embriões no caso da gravidez chegar a termo, não pode ser previsto. Cabe unicamente ao acaso determinar que genes terminarão em que lugar dos cromossomos e quais características, imagens e semelhanças serão captadas das células doadoras. Praticamente não restam mais dúvidas de que os monstros da mitologia grega, inclusive o Minotauro de Creta, meio touro, meio homem, eram lembranças das lendas transmitidas aos gregos por Berossos, o sacerdote babilônio, e que suas fontes eram os textos sumérios relacionados com as tentativas e erros de Enki e Ninti, que produziram todos os tipos de quimeras. Os avanços da genética forneceram à biotecnologia outros caminhos além da imprevisível vertente das quimeras. É evidente que assim procedendo a ciência moderna vai seguindo curso de ação mais difícil, também utilizado por Enki e Ninti. Cortando e acrescentando pedaços de filamentos genéticos, ou seja, usando a tecnologia recombinante, os cientistas podem especificar que características deverão ser acrescentadas, removidas ou trocadas. Um importante marco nesse campo foi a transferência de genes de bactérias para plantas, com o objetivo de torná-las mais resistentes. Em seguida veio a transferência de genes específicos de certas bactérias para camundongos, 1980. Em 1982, genes de crescimento de rato foram acrescentados ao código genético de um camundongo, trabalho de equipes liderados por Ralph L. Binster, da Universidade da Pensilvânia, e Richard D. Palmiter, do Instituto Allan Hughes, resultando no nascimento de um Mighty Mouse, 2 vezes maior do que um camundongo normal. Em 1985, a revista Nature, 27 de junho, publicou que pesquisadores de vários centros científicos tinham sido bem-sucedidos em inserir genes de crescimento humano em coelhos, porcos e carneiros. Em 1987, segundo a New Scientist, 17 de setembro, os cientistas suecos criaram um super salmão com essa técnica. Atualmente outros genes transportando características variadas têm sido usados nessas recombinações transgenéticas entre bactérias, vegetais e mamíferos. As técnicas progrediram a tal ponto que hoje existe a fabricação artificial de compostos que imitam com perfeição as funções específicas de um determinado gene, visando-se principalmente o tratamento de doenças. Nos mamíferos, o ovo fertilizado deve ser implantado no útero de uma mãe substituta, função que cabia, segundo os textos sumérios, às deusas do nascimento. Porém, antes dessa etapa, é preciso encontrar um modo de introduzir as características genéticas desejadas do doador masculino no ovo da fêmea participante. O método mais comum é a microinjeção, pela qual um óvulo já fertilizado é extraído e injetado com a característica genética desejada. Depois de um curto período de incubação numa placa de vidro, o ovo é reimplantado num útero. Essa experiência foi tentada em camundongos, porcos e outros mamíferos. O procedimento é difícil, cheio de obstáculos, e resulta numa pequena porcentagem de acertos, mas funciona. Uma outra técnica usa vírus, que por natureza atacam as células e se fundem com seus códigos genéticos. A nova característica genética a ser transportada para uma célula é presa por métodos muito complexos num vírus, que então passa a agir como portador.
O problema, nesse caso, é que não se pode controlar o local na haste de cromossomos onde o gene irá se ligar, e na maioria dos casos, os resultados foram quimeras. Em junho de 1989, um artigo publicado em Cell, escrito por cientistas italianos liderados por Corrado Spadafora, do Instituto de Tecnologia Biomédica de Roma, anunciou a obtenção de êxito no uso de espermatozoides para agirem como portadores do novo gene. Os pesquisadores relataram procedimentos pelos quais primeiro os espermatozoides foram induzidos a eliminar sua resistência natural a genes estranhos, em seguida mergulhados em solução contendo novo material genético, que incorporarão em seu núcleo. O esperma alterado então foi usado para impregnar as fêmeas de camundongo, e os descendentes nasceram com um novo gene em seus cromossomos, no caso, uma certa enzima bacteriana. O uso do meio mais natural, o espermatozoide, para introduzir o material genético desejado no ovo surpreendeu a comunidade científica pela sua simplicidade e ganhou manchetes até mesmo no The New York Times. Um estudo de acompanhamento da técnica, publicado em Science, agosto de 1989, relatou mais fracassos do que êxitos na tentativa de outros cientistas de reproduzirem o trabalho dos italianos. Mesmo assim, todos os pesquisadores envolvidos em tecnologias recombinantes concordaram que, com algumas modificações e melhorias, podia-se afirmar que uma nova técnica, a mais simples e natural, fora desenvolvida. Alguns cientistas salientaram que a capacidade do espermatozoide de captar ADN estranho já fora sugerida em 1971, com base em experiências com esperma de coelho. Mal sabem eles que já existiam registros dessa técnica há milênios, nos textos sumérios descrevendo a criação do Adão por Enkimente, que misturaram ovos de mulheres macacos com esperma de jovens Anunnaki dentro de uma solução contendo também soro sanguíneo. Em 1987, o catedrático de antropologia da Universidade de Florença, na Itália, causou uma onda de protestos de clérigos e humanistas ao revelar que as experiências em curso na atualidade poderiam levar à criação de uma nova linhagem de escravos, de um antropóide, com mãe chimpanzé, e pai humano. Um de meus leitores enviou-me um recorte com a reportagem, acrescido do comentário: "Bem, Enki, lá vamos nós outra vez." Bem, acho que com tudo isso fiz um resumo dos feitos da moderna microbiologia. Vespas, macacos e patriarcas bíblicos. Muito do que aconteceu na Terra, especialmente em suas primeiras guerras, originou-se do código de sucessão dos Anunnaki, que privava o primogênito de ser o herdeiro do pai, no caso deste ter um filho com uma sua meia-irmã. Essas mesmas regras de sucessão, também adotadas pelos sumérios, estão refletidas nas histórias sobre os patriarcas hebreus. A Bíblia conta que Abraão, que nasceu numa capital suméria, a cidade de Ur, pediu a sua mulher, Sara, nome que significava princesa, para ela se identificar como sua irmã diante de reis estrangeiros. Embora não fosse verdade, não era uma mentira completa, pois, como explicado no Gênesis 20:12, de fato ela é minha irmã, filha de meu pai, mas não filha de minha mãe, e ela tornou-se minha mulher. O sucessor de Abraão não foi seu primogênito, Ismael, cuja mãe era a criada Agar, mas sim Isaac, que apesar de ter nascido muito depois, era filho de sua meia-irmã, Sara. A rígida aderência a essas regras de sucessão em todas as cortes da antiguidade, desde o Egito do Velho Império até o Império Inca no Novo Mundo, sugere alguma hipótese de linhagem de sangue ou genética, que parece estranhamente contrária à crença em que o acasalamento com parentes próximos não é desejável. Será que os Anunnaki sabiam de alguma coisa que a ciência moderna ainda não descobriu? Em 1980, um grupo liderado por Navu, da Universidade de Washington, descobriu que, tendo escolha, as fêmeas de macaco preferiam se acasalar com seus meios-irmãos. Diz o relatório:
O fato notável nessa experiência é que, embora os meios-irmãos tivessem o mesmo pai, eram filhos de mães diferentes. A revista Discover, dezembro de 1988, publicou estudos mostrando que vespas macho geralmente se acasalam com suas irmãs. Uma vespa macho fertiliza muitas fêmeas, mas descobriu-se que o acasalamento preferencial era com meias-irmãs, filhas do mesmo pai, mas com mães diferentes. Parece assim que havia mais do que um simples capricho no código de sucessão dos Anunnaki.